Ainda no Congresso Nacional, o projeto que prevê as sanções a invasores de terras no país, como o fim do pagamento do Bolsa Família, foi aprovado pela Câmara e agora vai ao Senado. Agora, como essas medidas seriam colocadas em prática? O autor do substitutivo à matéria, o deputado Pedro Lupion, do PL de Mato Grosso do Sul, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, participa agora do Jornal Jovem Pan. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Prazer falar com vocês. Só uma correção, sou do Progressistas do Paraná, não do Mato Grosso do Sul. Perfeito, desculpe. Agora, deputado, claro que a discussão é a seguinte, né? O próprio governo fala que é um projeto inconstitucional. De que forma o senhor rebate isso e de que forma esse projeto ainda vai ter sequência no Congresso? O projeto que foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça teve urgência aprovada, colocamos mais de 330 votos pela aprovação no plenário da Câmara. É um projeto que visa mostrar que efetivamente há punibilidade, há punição e há sanções quando se invade a propriedade dos outros e precisava dar um basta. Faz parte do pacote anti-invasão que nós criamos na Frente Parlamentar da Agropecuária, que presido, para que a gente pudesse conter, como, por exemplo, movimentos do Abril Vermelho. E agora ele segue, depois de aprovarmos o texto principal, sem nenhum dos destaques apresentados pela esquerda e pelo governo, que se limitou a máximo de 120 votos ontem na sessão. Nós acompanhamos agora o trabalho no Senado para que ele tenha celeridade na tramitação e possa ser sancionado. E na prática, deputado, como que isso funciona? Quem invadir uma terra, a pessoa se recebe, por exemplo, o Bolsa Família, imediatamente esse benefício é cortado ou há necessidade de ter uma decisão da Justiça para que isso aconteça? Claro, identificado o invasor pela força policial, ele segue para juízo, é instaurado o processo, devido ao processo legal, e ele passa, a partir do momento que a lei esteja vigente, ele passa a sofrer a sanção de perder acesso a programas sociais do governo, de qualquer prática, não poder ocupar cargo público, não poder ter cargo comissionado em órgãos governamentais, pelo simples princípio de que a reforma agrária é efetivamente uma ação do Estado. Cabe ao Estado zelar pela reforma agrária e ceder lotes àqueles que a merecem ou que estão inscritos nessa lista. A partir do momento que sofre a sanção, ele deixa de participar de movimentos políticos, de servir como massa de manobra e achar que não será punido ou não sofrerá sanção alguma por causa disso. Então, a partir do momento que haja sanção, obviamente há uma necessidade de regulamentação e aí sim, a partir do entendimento da apresentação da autoridade policial e do devido processo legal, ele passa a perder esses benefícios por até 8 anos. Deputado, na sequência, os nossos comentaristas, Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Deputado, boa noite. Eu me lembro que lá nos idos de 2002, o então governo Fernando Henrique e o seu pai, então deputado Abelardo Lupion, acompanhou isso, ele editou 2 medidas provisórias que também puniam, eram mais brandas que essas de agora, puniam, e quando o governo Lula assumiu em 2003, o então ministro da Reforma Agrária, o Miguel Rossetto, disse que não ia cumprir, e não cumpriu, nós somos contras e pronto, fez letra morta. Esse exemplo, esse fato, ele traz algum ensinamento para agora? O senhor não teme que isso seja repetido? Como é que o senhor analisa aquilo que aconteceu no passado, que é ignorar o governo, ignorar simplesmente uma medida e seguir em frente? E, de novo, se coloca uma proposta de também punição sobre o mesmo assunto. Dora, obrigado pela pergunta, obrigado a referência do meu pai aí, ao meu pai. Veja, não seria novidade para esse governo ignorar algo feito pelo Congresso Nacional. Né? Já aconteceu na lei do marco temporal, já aconteceu na lei de pesticidas, houve completa ignorância em relação a projetos que tramitaram aqui com maioria absoluta dos votos, e o governo simplesmente resolveu não atender. E pior, quando não atendia ou não cumpria, quando tinha a possibilidade ou a necessidade de fazê-lo, num consórcio aí com o judiciário, acabava judicializando todos esses temas, como aconteceu em diversos temas. Estamos suscetíveis a isso, prevemos que haverá uma resistência enorme por parte do governo, imagino que deve ser vetado, não deve ser sancionado, até porque o presidente joga para
dentro da sua própria bolha, e nós, como fizemos em todos os outros projetos da nossa bancada, temos os votos e vamos derrubar esses vetos, caso eles venham a acontecer, e vamos enfrentar do jeito que tem que ser, cada um no seu quadrado, cumprindo a sua função. Nossa função é melhorar a legislação, legislar e fazer com que o produtor rural tenha tranquilidade de produzir e segurança jurídica para isso. A segurança jurídica através da melhoria das leis. Cristiano Vilela, sua pergunta para o deputado. Deputado, boa noite. Deputado, agora, diante da aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto vai para o Senado. Como está essa articulação junto ao Senado Federal para apreciação dessa matéria? Já existe alguma conversa, algum diálogo, especialmente por parte da Frente Parlamentar, ou esse diálogo ainda não existiu e corre o risco de, eventualmente, esse projeto acabar ficando de lado e não ser votado com brevidade? Veja, no Senado as coisas são um pouco diferentes. O relacionamento com os senadores é muito mais individualizado do que o relacionamento com os deputados aqui. Nós temos uma ampla bancada também no Senado, são 40 senadores que são membros da Frente Parlamentar da Agropecuária. É óbvio que precisamos acioná-los e conversar individualmente com cada um deles. Hoje de manhã eu já estive no Senado, já conversei com a nossa articuladora lá, a senadora e ex-ministra Tereza Cristina, bem como com o senador Zequinha Marinho, que é o vice-presidente da FPA no Senado, e conversei também com o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, que é o responsável por iniciar essa tramitação, porque eu imagino que o presidente Rodrigo Pacheco não fará como o presidente Arthur Lira, de fazer um regime de urgência, colocá-lo direto no plenário, vai fazer a tramitação pelas comissões. E nós vamos aí sim trabalhar uma por uma delas para que a gente tenha relatórios favoráveis e, obviamente, os votos necessários para aprová-lo. Temos tido vitórias importantes no Senado, posso citar o exemplo do marco temporal, da lei de pesticidas, da regularização fundiária, do licenciamento ambiental. São todos temas que nós articulamos e articulamos muito no Senado e tivemos vitórias durante todo o ano passado e esse ano. Acho que estamos numa situação razoavelmente confortável também no Senado para que haja celeridade nesse processo. Ô, deputado, falando sobre a situação do agro no sul do país, né? O senhor é do Progressistas do Paraná, inclusive, em relação à Frente Parlamentar da Agricultura, o que mais é possível se fazer? Tem essa discussão que a gente teve até um ruído nessas últimas semanas sobre a importação do arroz, se isso é necessário, não é necessário. De que forma o Congresso pode continuar ajudando nessa questão do agro para que não haja uma quebra muito grande da safra, se é que é possível evitar qualquer ponto mais complicado em relação a isso por causa da dimensão, não é, deputado, da tragédia no Sul? Eu já acho que são dois pontos muito importantes e são correlatos. Nós temos um problema seríssimo de calamidade total no Rio Grande do Sul, não só nos centros urbanos, mas também nas áreas atingidas, as áreas produtivas. Nós temos exemplos de cidades e áreas de produção importantes do estado em que as terras foram lixiviadas, ou seja, todo o solo produtivo desceu junto com a água, ou seja, não se tem mais como plantar naquela área, porque ela deixou de ser produtiva. Temos um impacto enorme nas granjas de suínos, nas granjas de aves, nos confinamentos de carne bovina, de bois. Temos um problema sério de estoques de cereais, de diversos paióis, silos e armazéns que ruíram, sucumbiram, ou mesmo a safra de soja, a partir do momento que ela fica molhada, ela passa a fermentação, ou seja, ela deixa de poder ser utilizada, e um auxílio constante que nós estamos, através do Agro Fraterno, trabalhando com todas as mais de 60 entidades que estão conosco aqui na FPA, no IPA, com doações todos os dias, auxílio, apoio, para atender os nossos irmãos gaúchos. Inclusive, nesse momento, estamos votando aqui no plenário da Câmara um projeto importante para atender o setor de eventos, outro para atender o setor de saúde, já está com urgência um outro projeto para atender as dívidas dos produtores gaúchos que vinham de 3 safras em defasagem, agora com uma safra boa estão enfrentando essa dificuldade. Essa questão do arroz é um ponto que nos preocupa e preocupa bastante. Nós temos estoques suficientes, trazer arroz de fora seria só prejuízo para os nossos produtores e também um problema sério em relação ao Mercosul, que já anunciou um aumento de 30% do preço depois que o governo falou que faria leilões de arroz, ou seja, um interesse comercial por trás disso. Esperamos que a gente consiga criar um bom plano safra, com seguro condizente com a necessidade atual e que a gente tenha o apoio necessário do governo federal para atender os irmãos gaúchos e não deixar o problema sucumbir o resto do país em relação à nossa safra, que esse ano enfrenta dificuldades, principalmente com a queda de produção. Deputado Pedro Lupion, do Progressistas do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Muito obrigado mais uma vez, deputado, pela atenção e bom trabalho. Até a próxima.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos vocês.